Bom, a gente sabe que o cinema passa por uma crise, mas existe um cinema que está passando por uma crise também, está mudando no cenário de São Paulo, está prestes a assumir, eu diria, que são os cinemas adultos em São Paulo. Então, se você não sabe o que é o cinema adulto em São Paulo, vamos falar sobre isso daqui, ó, que é uma peculiaridade muito grande, que existe em outras cidades também, mas isso aqui é uma loucura, vai, vamos ouvir. Por que no centro de São Paulo tem tantos cinemões, as famosas salas de filmes adultos? A resposta passa por uma mistura de decadência, sobrevivência e, claro, desejo. Muitos desses lugares nasceram da queda das antigas salas de rua dos anos 80. O Cine Aroche, por exemplo, foi inaugurado em 1975 como cinema convencional, mas acabou rendido ao novo público. Hoje só exibe produções adultas. A cena se repetiu em vários pontos da chamada Cinelândia paulistana. Com a chegada dos shoppings, a explosão das locadoras e do VHS, além da TV cada vez mais presente nos lares paulistanos, os cinemas de rua entraram em crise. Para não fecharem de vez, muitos decidiram apostar em filmes adultos, mas nem todos os cinemões nasceram dessa virada forçada. Alguns já surgiram direto como negócio voltado ao entretenimento adulto. Hoje, são cerca de 21 salas em funcionamento no centro. Uns oferecem cabines individuais, outros têm dark room, alguns focam no público gay, outros no público hétero. Dentro das salas, porém, o cenário é bem mais diverso do que os rótulos sugerem. Há pessoas em situação de rua pagando ingresso para dormir nas poltronas, trabalhadores tirando um cochilo no meio do expediente, prostituição de mulheres cis e trans e também a famosa pegação feita quase sempre por homens gays. Ah, e se engana quem acha que não há cliente, viu? Com alguns cinemas abertos 24 horas, o movimento é intenso, especialmente na hora do almoço. Expostos em plena paisagem urbana, os cinemões são espaços que resistem como relíquias de um passado que, mesmo sem o antigo glamour, ainda permanecem vivos. Cara, bom vídeo aqui do Uau! E eu lembro que quando eu falei isso aqui no Piuí uma vez, isso daqui é um... isso aqui é um texto, aqui ó, do graduando de Ciências Sociais da FIVELESH, longo, que eu li uma vez, que fala sobre exatamente isso, né? Onde eles estão falando sobre tudo que tá acontecendo, né? O que rola no centro, quais são as coisas. Então é muito curioso, assim, que esse texto ele explica bastante. E tem algumas matérias que falam sobre isso, mas basicamente isso aqui é um mapa de onde acontece isso daqui no centro de São Paulo, tá? São bem menos do que já tiveram antes. No passado isso daqui já chamava muita atenção. E eu lembro que eu fui impactado com isso pela primeira vez quando eu ainda era muito novo, né? Porque como eu frequentava o Cine Marabá, que fica na Praça da República, em São Paulo, era muito comum você andar e você ver alguns dos cinemas antigos ali que ficavam perto de onde é a Boca do Lixo em São Paulo, né? Que era um centro de cinema muito popular nacional, onde você tinha algumas salas de cinema muito grandes, você passar por esses cinemas de adulto, com filme pornô, né? E eu lembro de passar na frente e falar pro meu pai, o que é isso daqui? Na época a gente ia pro cinema, você é criança, é curioso. Meu pai, não, isso não é pra criança, não. E só depois de um tempo eu fui entender o que era. E pra mim, me surpreende mais o quanto que ainda muito deles ainda existem. E eles fazem coisas que vocês vão ficar chocados, tá? Então, por exemplo, escuro e pegajoso. Como é ver a Copa em um cinema pornô no centro de São Paulo? Essa aqui é uma matéria de alguém no UOL que foi ver o filme, foi ver uma Copa do Mundo. Assim, tudo bem que a seleção não tá dos melhores, mas, porra, se esse é o único jeito de você ter uma emoção vendo um jogo da Copa do Mundo, fodeu, né? Se você gosta de camisas de time, você tem que conhecer a Atrox, loja que vende camisas originais das mais antigas até as mais recentes, como essa maravilhosa aqui do Real Madrid de 2004 e 2005, do Zidane. Pô, que é incrível essa camisa daqui. Eles têm camisas de time, seleção, todos os artigos originais e de colecionador. Você pode comprar através do site ou ir na loja física deles, que fica na Rua Augusta, número 1371. Tem também o cupom EDCASTRO10, onde você tem desconto nas suas compras no site dos caras. Gosta de camisa de time? Dá uma olhada no trabalho da Trox. E aí, existem vários motivos pelos quais eles estão assim hoje, né? E acho que as pessoas às vezes não têm ideia. Primeiro de tudo, muitos desses cinemas são cinemas antigos, clássicos. Alguns deles passavam filmes normais, né? Chegaram a passar filmes clássicos do cinema brasileiro, passaram filmes de Hollywood. Porém, para não fechar, né? No momento que o próprio centro, os shopping centers começaram a crescer em São Paulo, essa galera começou a oferecer essa programação adulta. E aí, eles começaram a oferecer outros serviços também, né?
de garota de programa, e eles também acabaram virando um reduto muito grande pra que homens LGBT, que ia mais, né, o LGBT, tivessem onde se relacionar, numa época ali onde São Paulo ainda era muito conservadora, onde a homofobia era muito grande, onde não existia Grindr, onde você sequer... Pô, o pessoal falando aqui mais barato que motel. Pô, existe uma época, vocês vão ficar... É que vocês não são desse tempo, né? Mas existia uma época onde casal de homens não podia entrar no motel. Onde existia um preconceito contra isso. Então, o cara, ele sofreu homofobia a ponto dele não poder entrar num motel com o parceiro dele. Então, pra onde ele ia? Vai pro cinema, né? E as próprias baladas gays, elas sofreram muito preconceito, né? Existe toda uma história do circuito de balada gays em São Paulo que fala sobre isso, sobre como muitos deles eram resistência, muitos deles sofreram ataques da própria polícia militar durante a ditadura, muitos deles foram fechados, sofriam uma série de perseguições. Então sempre foi um espaço... nunca foi fácil, né, pro homem gay existir, né, pra ele poder expressar-se a sua sexualidade, o seu estilo de vida. E acabava que muitos caras iam pra aí também por causa do sigilo, né, um lugar onde você ia... fazia algo no sigilo, né? Você fazia ali na tranquilidade do escurinho do cinema, onde ninguém podia te ver. E muitos desses lugares, pelas matérias que eu li, de novo, gente, existem realmente matérias, né? Lembro quando eu passava no Ipiranga, vamos entrar, tá rolando show ao vivo. Ai, mano, isso é uma maluquice, mano. Aqui, ó. Ó que legal, aqui, ó. Essa matéria explica bem de alguns lugares. A maioria dos cinemas são muito semelhantes entre si, em termos de espaço. Possuem uma ou mais salas de exibição, além de vários ambientes que se repetem, como bar, hall, dark room, quarto escuro, né, com uma pequena fresta de iluminação, ambiente sujo e degradado com poluição, paredes sujas e mal pintadas, uma fiação elétrica exposta, algumas cadeiras quebradas e rasgadas, banheiros movimentados e sujos. Os 24 horas, sem problema de higienização, ótimo, né? Óbvio que tem. E aí tem as regras dos lugares, né? A diversidade de frequentadores é visível, um espaço com regras são tipos diferentes, como héteros curiosos, bicha pobre, bicha fina, jovem, coroas, michês, malandros e aproveitadores de toda espécie. Dentro desse quadro, deve ser destacado que os frequentadores do cinema, na maioria, é o público gay. Enquanto esse público não seja coeso e homogêneo, em termos de orientação e práticas de sexualidade, é ele que dá o tom das normas e atividades relativas do cenário, principalmente da caça. E aí, não, cara, e essa é uma parada que as pessoas não sabem, né? Porque o lugar que você vai não é só que tá passando um filme adulto, que nem é no Taxi Driver, né? É um lugar onde você vai, tem uma garota de programa, tem um garoto de programa lá, onde você você paga pelo serviço de alguém, ou tem as pessoas que vão se relacionar lá dentro enquanto assistem a um filme. É um ambiente bem bizarro, assim, né? Não preciso nem falar que não tô recomendando ninguém fazer esse rolê, pelo contrário, né? Mas é um pouco como existiu essa lógica, né? Porque pra mim é quase como se fosse uma bolha no tempo. Sempre que eu passo no centro, que eu vou a Santa Efigênia, ou eu vou à Liberdade, ou eu vou dar um rolê na República, que é um bairro que eu gosto bastante. Sempre que eu passo na frente de um desses, eu sempre fico um pouco chocado como é como se fosse uma locadora que resistiu. Porque assim, hoje se você quisesse ver um filme adulto, você alugaria em casa. Se você quisesse encontrar um relacionamento casual, você iria para um aplicativo. Se você quisesse conhecer gente, você iria para uma balada, para um bar. Né? Então não é uma parada... Também é um aplicativo de garoto de programa, esse tipo de coisa. Então você não precisaria ficar nesse ambiente. Mas esse ambiente ainda resiste porque tem tem uma necessidade de um povo pra isso, né? De uma galera que ainda fica nessa, né? Essa outra matéria aqui do Catraca Livre também explica muito sobre isso, que é uma doideira, né? Sobre como cada um deles é muito diferente, né? E aí... O cara explica que tem uns que tem salinha privativa, cabine... É um ambiente completamente à parte, né? E essas matérias aqui são muito curiosas pra você entender que existe um mundo completamente paralelo, assim, quando a gente passa por alguns cantos de São Paulo. E, infelizmente, muitos desses lugares, e aí onde tem um pouco da minha curiosidade, muitos desses lugares ainda são um resgate histórico de São Paulo, né? Porque algumas dessas salas que são, né, de filmes adultos hoje, são de lugares, mano, que foram grandes... Aqui, ó. O Cine República. O Cine República, ele era um cinema clássico, mano. Foi inaugurado em 1953. É um cinema icônico, um cinema bem famoso, né? Aqui, ó. A Universal Filmes e o Cine República em São Paulo. E aqui, a sala foi construída em 1922. Nas páginas do Cine Repórter, o Cine República foi descrito como grandiosamente simples. Suas instalações perfeitíssimas, decorações discretas, artisticamente entrelaçando no moderno e o clássico. Tudo ali dá um ar de renovação e um perfume de progresso. Olha que legal.
Então, assim, do estilo colonial mineiro, Cine Bandeirantes. Aqui, ó, tipo, todas essas salas, cara, são salas que já foram salas muito famosas. Algumas delas, inclusive, né, passavam filmes da pornô chanchada. E isso daí é um... Vamos ver como é que tá hoje. Aqui, ó. Olha o prédio que era. Vamos ver aqui, ó, a decadência que é. Que tristeza, mano. Tipo, a gente tá falando de um lugar que era um colosso da cidade de São Paulo, né? Esses lugares, às vezes, são até difíceis de você achar imagem deles, né? Aqui, ó, Cine República é a maior tela do mundo. Tipo, a gente tá falando de um lugar que era e já foi, né? Um ponto de encontro dos cinéfilos. E aí hoje, né? Infelizmente, virou isso aí. Ó, aqui, já foi isso daqui, ó. Cine Paris. E hoje virou isso. Uma tristeza, né? Mas diz um pouco sobre como o tempo passa e as coisas elas perdem o sentido, o propósito e como as coisas vão... Tem até um apagamento histórico das coisas, né? Quem passa lá na frente hoje jamais faz ideia de que já foi um lugar até mesmo chique, um lugar icônico de você ir, onde já tiveram pré-estreias. O centro de São Paulo tinha várias pré-estreias de filme, né? Você vê algumas imagens antigas do centro parado, os Cadillacs parando para os atores e atrizes descerem para tirar fotos, para irem para pré-estreias. E hoje, né, a coisa é muito menos... como é que eu posso explicar aqui? Higiênica, né? Maneira divertida do que era antes. Uma pena. Uma pena. Mas eu nunca fui, tá? Só li as matérias. Não vem me acusar de ter ido lá, não, tá? Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece no canal Edson Castro Oficial. Todos os domingos, às 9h30 da noite. Todas as terças, às 10 da manhã. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu!